Vamos assentar, irmãos. Glória a Deus, mais um dia abençoado. O calor chegou, estava frio, estava calor, mas glória a Deus em todas as coisas. Amém? Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Uma vez eu estava assistindo um documentário do lutador de UFC chamado Mike McGregor. Você já ouviu falar dele, né? Eu estava assistindo um documentário sobre ele. Ele é muito intenso, ele, né? Um documentário dele. E ele, a gente não sabe se aquele é armado, mas tudo sei que ele foi julgado e ele foi trabalhar numa igreja lá nos Estados Unidos. E trabalhando nessa igreja, ele começou a perceber certas coisas e tal, e mudou um pouco a visão dele, né? Em algumas coisas. E ele falou que ele perdeu algumas lutas por uma fraqueza. Ele falou assim: uma fraqueza mental minha. O meu treinador falou para mim não fazer tais coisas, não comer certas coisas, e eu desobedeci. Eu achei, aquilo me marcou muito. Não é verdade? Porque a gente, quando chega na igreja, a gente é uma criança espiritual. E como criança espiritual, precisa muito auxílio do pai e da mãe. E Deus é assim, quando você entra dentro da igreja, chega uma hora que, sabe, você ora e a coisa acontece. Você vem e Deus abençoa. Aí você passa por uma fase que é a fase um pouquinho mais adulta, de adolescência. Pior fase da vida, eu acho que de um cristão. Por quê? É a fase da rebeldia. Não quer fazer a vontade de Deus. Acho que todos nós passamos por isso. E chega uma fase um pouco mais madura, que Deus fala assim para você: agora, meu filho, eu peguei para você, agora você pega com a sua mão, vai lá e pega. Não é verdade? Eu, quando era criança, minha mãe tirava um prato de comida para mim, mas na hora que eu cheguei a uma fase mais adulta, um pouquinho mais madurinho, pega ela você. Amém? E Deus quer que você tenha essa, vamos falar assim, esse sentimento e essa maturidade no seu coração. Temos que evoluir. Voltando aqui com o pastor, vamos lá. Tiago capítulo 4, no versículo 7. Palavra de Deus diz o que ali? Sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti a quem? E ele fugirá de quem? Vamos entender isso aqui? O que é sujeitar? Querer fazer a vontade de Deus. Então, não é, meu irmão, a gente quando entra na igreja, eu particularmente era assim, eu achava que Deus era um velhinho, rabugento, com um pedaço de pau na mão, dando na cabeça de todo crente, revoltado. Se tu não faz, pá! Eu achava que era isso, não é verdade? Então, a gente achava que não, Deus tem toda a autoridade, tem tudo isso, mas a ordem vinha de cima para baixo. Só que agora, né, poderia até fazer uma pregação sobre isso, mas agora o que o Tiago está falando? Que eu tenho que fazer. Então é de baixo para cima. Tem um versículo da Bíblia: se não subir, não cai chuva. Se a água não evaporar, não cai chuva. Amém? Antes da bênção chegar na tua vida, algo tem que subir. Então, primeiro passo, irmão, que eu falo para você: sujeitar. O que é sujeitar? Querer fazer a vontade de Deus. Isso aqui não é para qualquer um. Vocês estão entendendo? Porque na fase, não sei qual a fase espiritualmente que você está vivendo, porque numa fase de rebeldia você não quer saber. Não é verdade? Lembra quando você era adolescente? Né? Eu lembro disso. Faz um pouco de tempo. Né? Mas quando você era adolescente, a tua mãe falava assim: vai buscar pão para mim. Não vou. Não é verdade? A mãe, sabe que a mãe e o pai tem que ter muito jogo de cintura. Tem que chegar e falar assim: meu filho, olha, até pensei em você mandar você comprar um pão, mas não vou mandar não. Não, pode deixar, eu vou. É bem assim, né? É uma coisa de louco, né? Então, meu irmão, tem muita gente que está assim, uma fase de rebeldia, não quer praticar a palavra de Deus, está numa fase meio dolorida, não é verdade? Qualquer coisinha que fala ofende, sabe? Não pode falar nada, já ofende. Parece que o corpo daquela pessoa está dolorido. E é preciso, irmão, a gente amadurecer espiritualmente.
Então, querer fazer a vontade de Deus, sujeitar, querer fazer a vontade de Deus. Porque vai chegar uma hora na nossa vida que você vai entender que não há outro caminho a não ser fazer a vontade de Deus. Não tem como fugir. Jesus falou: o seu caminho é a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for o que? Por mim. Não tem jeito. A coisa vai estreitar. Não tem como. Você vai ter que escolher. Ou faz a vontade de Deus, ou continua na rebeldia. E você sabe que a pessoa sendo rebelde, ela não vai para frente. Porque o problema do rebelde, ele acha que ele é autossuficiente, que ele já sabe todas as coisas, né? Eu estava até conversando com a Sueli hoje. Eu lembro que há muito tempo atrás eu li uma frase no rodapé de uma agenda que eu tinha. Sabe aquelas frases que ficam debaixo assim? Eu tenho essa agenda que é da igreja que eu ganho no final de ano. E aqui sempre tem uma frase, né? Bem assim, na minha agenda. Eu tinha uma dessas. Estava escrito assim: você não é o que você sabe, você é o que você aprende. Amém? O ruim da pessoa que acha que já sabe tudo, ela não cresce na vida, não vai para frente. E tem muita gente que acha que já sabe o que? Tudo. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu preciso aprender. Amém? Tem gente que acha que é o bonzão, que é o bichão mesmo, né? É o bichão mesmo, sabe tudo. Eu sei que você já conversou com pessoas assim. Você fala de tal lugar e ele fala: eu já fui lá. Eu conheci algumas pessoas assim, sabe? E esse tipo de pessoa que anda mentindo dessa forma tem problemas, meu irmão. É menino. Então é necessário eu e você querer sujeitar, mas não somente a Deus. Sujeitar o seu marido, sujeitar a sua esposa, sujeitar enquanto estiver debaixo do teto da mãe e do pai, sujeitar a mãe o quê? O pai. Sujeitar o seu chefe. Todo chefe é chato, mas lembra muito bem, Deus é Senhor de todos. Não, se o teu chefe é meio xaropão, vamos dizer assim, sujeite. Não é porque você é obrigado, não, né? Então, se a gente for pensar assim, também não é obrigado a pagar o salário, né? Você não pode fazer aquilo que você quer, você tem que fazer o que é necessário. É ou não é verdade? Então a sua vida não pode ser uma bagunça assim. Como diz o movimento feminista ou machista ou LGBTQ+, plus, prime, sei lá, o diabo junk, é isso? Meu corpo é minha regra. Entendeu assim? Quem disse que o teu corpo é teu? Quem disse que a tua vida é tua? Você entregou na mão de Deus, é de Deus. Amém? E quem são de Deus, o marido não lhe toca. Deus está cuidando da sua vida em todo momento. Deus está cuidando de você. Agora, um princípio que parte hoje aqui, meu irmão, se você quer que algo venha sobre a tua vida, seja bênção, tudo começa com uma palavra chamada sujeição, servir. Amém? Olha para o seu irmão e diga: sirva a Deus, sirva seu irmão, sirva a sua esposa, seu marido, seus filhos, sua mãe e seu pai. Está entendendo? Meu irmão, isso vai voltar para você de uma forma multiplicada. Aí diz assim, vamos lá para o pastor: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir a quem? Ao diabo. Aí você tem que resistir o diabo, porque o diabo vai vir na tua mente e vai buzinar, falar: vai com a mão de ser bobo, cara, vai com a mão de ser bobo, te parece, né? Tem mulher que chega para outra, que tem umas amigas, meu irmão, vou falar a verdade, que pra ser um asno falta orelha, né? Dá uns conselhos: larga, não é assim? As pessoas dão conselho. Meu pai do céu, está vivendo em Nárnia, né? Nem em Nárnia, nas crônicas de Nárnia são tá melhor do que eles. Então, larga, sabe aquela coisa assim? Não dá um conselho bom. Porque está faltando muitas pessoas é maturidade, responsabilidade com a tua vida espiritual, com o teu trabalho, com a tua profissão. Amém? Leva a sério a tua vida, meu filho. Leva a sério, sujeita a Deus. Existe o diabo, não é o diabo falar no teu ouvido, não. Porque o diabo fala, irmão: olha como, né? Como você é grande, como você é sábio. O diabo é assim, ele trabalha no seu ego. E o problema de muita gente não evoluir é o orgulho, porque ele não quer sujeitar e não quer entregar a sua vida para Deus trabalhar na vida dele. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer você crescer, ser uma bênção. Vamos lá, pastor.
Aí rejeitar o diabo, né? Ele fugirá de vós. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o que? O coração. Duplo ânimo. Já conversou com uma pessoa que é assim, meio bipolar? Tem gente que não é bipolar, é quadrupular. Quadriblante, lembra do celular quadriblante? Tá feliz, tá sorrindo, daqui a pouco tá brava, daqui a pouco tá dando risada. Meu pai do céu, quem entende esse bicho? Não estou falando que tem dias e dias, amém? Mas você precisa cuidar disso. Meu irmão, eu estava lendo esses dias, servir cura a sua vida. Estava vendo um podcast desses aí, né? E tem muito agora. E o cara falando que pessoas que têm depressão, o tratamento que elas fazem, tem um tratamento nos Estados Unidos, é servir as pessoas, fazer serviço comunitário, e elas são curadas. Porque a pessoa está depressiva, ela acha que todo mundo tem que ajudar ela. Nada contra, é um momento difícil que a pessoa está passando. Mas se ela ficar na cama, enterrando a cabeça no buraco, não vai adiantar. Não é verdade? Tem que se levantar, meu irmão. Eu digo uma coisa para você: servir, quando você serve um próximo, faz algo, uma boa ação, você está cumprindo o seu propósito. Você está cumprindo. Não sei se você já fez algo por alguém, eu creio que você já fez. Você se sente bem, né? Não se sente bem? Nem que seja empurrar um carro, né? Eu lembro esse tempo atrás, eu fui com o meu carro, passei no vi o preço do leite, aí cheguei no Bruda. Nunca fui no Bruda ali na expedicionária. Aí fui com a minha esposa, vamos chegar ali para pegar um leite no Bruda. Aí quando chega no estacionamento, eu desligo o carro. Quando vou ligar de novo, quem disse que eu ligo o carro? A bateria foi pro Beleléu. E eu lá, né? Liguei pro seguro, porque eu tenho seguro. Amém? Pastor, você não tem fé em Deus? Não, por isso que eu tenho fé em Deus, eu faço seguro. Tá entendendo? Você tem que ser sábio, você não pode ser deixa pra lá. Irmão, falta de sabedoria, você tem que ser sábio, meu filho. Tem que ser sábio. Meu pai do céu. Eu confio em Deus, não confio nos outros, né? Né? Tem cada barbeiro. Aí eu tava lá, aí eu falei, vou ter que empurrar o carro pra fora, porque o bicho não entra no estacionamento de baixo do mercado. Aí eu tava empurrando, já encostou um cara. E aí, o que aconteceu? Sempre tem uma, né? Sempre tem, né? O que aconteceu aí, cara? Rapaz, aí a bateria, né? Eu vou fazer uma chupeta aqui, já catou o negócio, liguei o carro funcionou. Vim na igreja ainda e foi de noite, vim pro culto ainda, preguei e o carro voltou a funcionar. Outro dia eu comprei a bateria, porque eu já sabia, já tive experiência dessa situação, né? Aí esse dia eu cheguei aqui na igreja, tem um rapazinho aqui que trabalha, não sei se ele trabalha mais, mas ele trabalhava aqui numa lojinha de celular do lado aqui. Ele tá empurrando o carro dele, uma chuva caindo, e para pegar. Sabe o que eu fiz? Fui empurrar o carro dele. Porque Deus me fez lembrar. Lembra que você passou lá? Agora você vai. E eu me senti tão bem, irmão. Senti tão bem aquilo. Porque isso faz bem para você. Amém? Servir traz cura para a sua vida. O diabo sai, a doença sai, a miséria sai. Em nome de Jesus. Você está cumprindo o propósito de servir o seu próximo. Amém? Eu falo para você, servir é acreditado. Quem serve, serve. Quem não, né? Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. É uma realidade. Vamos lá para o pastor, Mateus 16. Vamos lá em Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, 24. Diz assim, olha. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e faz o que, irmãos? Siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, o que vai acontecer, irmão? O que Deus está falando? O que é cruz? Cruz é renúncia. Renunciar às suas vontades.
e fazer a vontade de Deus. Isso é cruz, local de renúncia. Jesus está falando, se você quer ganhar a vida, você tem que perder ela. Amém? O problema é que todo mundo quer colher, mas ninguém quer plantar. O problema dessa geração que está vindo, o orgulho, acha que tudo é para eles. Não é verdade? Tudo é para eles. Sabe? Tudo é para eles, tudo é para ele. Não é assim. De forma alguma, não é assim. A coisa não funciona, irmão. O sentido tem que ser coletivo. Amém? Você não pode pensar só em você, você tem que pensar nos outros também. Eu vou me parar de importar com os outros, porque ninguém se importa comigo. Larga a mão disso, o diabo está buzinando no teu ouvido, meu irmão. Volta a falar para você aqui uma coisa de coração aberto. Se você quer ganhar a vida, você tem que perder ela. Perder como, pastor? Renunciando às suas vontades, fazendo a vontade de Deus, servindo ao seu próximo, em nome de quem? De Jesus. Amém? Renunciando. Irmão, e tem gente que não está disposto a isso. Mas a Bíblia diz que se a semente não morrer, fica ela só. Mas se a semente morrer, gera vida. Então quando você renuncia às suas vontades, para fazer um agrado, para fazer algo para o seu próximo, eu falo que quem é o próximo seu? São família, esposa, filhos, pai, mãe, vizinho, que são as pessoas que nunca dão problema, né, irmãos? Né? São esse tipo de pessoa. Então, meu irmão, esse tipo de pessoa que você tem que fazer bem. Amar quem está longe é fácil, quero ver amar quem está perto de você. Esse é o desafio. Por isso você tem que servir, você tem que, as suas vontades dia após dia tem que, não é verdade? Tem que morrer. E é interessante esse negócio de casamento, porque geralmente se a esposa ela é agitada, o marido é mais calmo. E às vezes a esposa é mais calma, o marido é mais o quê? Agitado. É sempre assim. Deus coloca o freio nos dois ali para chegar, né? Deus está trabalhando na vida de todos nós. É importantíssimo a gente parar a pensar às vezes, né? Agora pulando aqui, irmãos, vamos lá para Mateus 20 agora, tá? Vai para a frente aí. Mateus capítulo 20, versículo 26. Perguntar para Jesus, né, mestre, coisa e tal, quem é o maior entre nós? Aquela coisa boba que criança sempre pergunta, né? Aí diz assim, Mateus 20, no versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso que serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, que seja vosso que servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Amém? Então o que Jesus está falando? Se a gente quer servir, se é servido, a gente tem que servir primeiro. Vocês lembram daquela passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos? Que não é um ato, imagina, Jesus, filho de quem? Lavando o pé sujo do Pedro. Aí Pedro falou assim, mestre, mas eu que tenho que lavar o seu pé. Aí Jesus falou assim, se eu não lavar o teu pé, você não é digno de mim. Estão entendendo? Era um ato de humildade. Um ato de humildade. Se eu quero ser, meu irmão, mal, vamos falar assim, mal ou bem, Pedro sabia que aquilo era o começo do Evangelho. Estou lavando teu pé, mas que você venha, né? Estou aqui servindo a você, mas que você venha me servir futuramente.